Continuando aqui o estudo então do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, vamos falar agora, dessa distinção, da distribuição desse sistema realmente. Como a gente já falou anteriormente, nós temos três grandes pilares, que é o sistema global, nós temos os sistemas regionais e vamos falar aqui dos princípios, os princípios gerais a respeito desses sistemas. Então, começando com relação ao sistema global, ou sistema universal, ou sistema também onusiano, pode cair assim na sua prova, beleza? O que é o sistema? Então, nós temos a proteção internacional que vai ser subdividida nesses sistemas, Começando com relação ao sistema global, foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial com a fundação da Organização das Nações Unidas, lá em 1945, que teve como um dos seus principais objetivos promover e encorajar o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Marco fundacional, Carta das Nações Unidas de 1945. Então aqui é o atestado, a certidão de nascimento, portanto, do sistema global. Com a criação da ONU, o objetivo da ONU era justamente ter um organismo internacional para promover e encorajar o respeito aos direitos humanos. Então, ele inicia, portanto, esta fase, é um documento inicial, a Carta da ONU, a fundação da Organização das Nações Unidas, é o início, portanto, formal desse processo de internacionalização dos direitos humanos e, portanto, dessa visão de direitos humanos moderna, contemporânea e moderna que nós temos com essa proteção, com essa tutela internacional. Nasce, portanto, aqui com a Carta das Nações Unidas, tá? Documento importante para a gente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48. Como eu lhe falei anteriormente, a gente não vai entrar em detalhes com relação a esses documentos. Por quê? Porque o edital é genérico com relação a isso. Ele não cita expressamente esses documentos, então eu vejo que não é um objeto que pode ser cobrado em prova. O senhor pode cobrar? Pode, mas aí a questão completamente fora do que seria lógico, do que seria coerente, porque ele fala do sistema internacional e traz as convenções que ele vai cobrar. Então não faz sentido ele cobrar todos os documentos desses sistemas, tanto global quanto os sistemas regionais, porque senão vai ser uma infinidade de documentos. Então, assim, o que eu percebo que ele quer que você entenda de forma geral esses sistemas e se aprofunde nos documentos que ele cita. É o que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente vai seguir essa orientação, beleza? Então, a gente vai falar desses documentos, trazer a importância deles, mas sem entrar nos detalhes, nos artigos ali de cada um deles, tá? Então, a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi aprovada pela ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, tem natureza não vinculante, tá? E aqui eu faço só um parágrafo com você, um asterisco com você aqui, porque realmente tem essa natureza não vinculante, ou seja, não é um tratado, não é uma convenção, mas muitos países entendem e enxergam a declaração com força normativa. Inclusive o Brasil, o Supremo Tribunal Federal já falou que, apesar de não ter sido um tratado, ela tem observância obrigatória. Por quê? Soft law é aquelas orientações gerais, como por exemplo, as regras mínimas da ONU para tratamento dos presos, as regras de Mandela. Tem caráter orientativo, não é um documento vinculante, mas mesmo assim tem força normativa, tem a necessidade de observância. Tá? Quando eu tenho uma convenção propriamente dita, que foi internalizada por meio de um decreto, que foi firmado um tratado com as fases internas e externas, esse documento passa a ter força vinculante, ou seja, ela é exigível dentro daquele país e, inclusive, pode ser penalizado o país por não atender aquele documento que foi convencionado. Tá? Mas mesmo não sendo uma convenção, não sendo um tratado propriamente dito, pela sua importância histórica e pela sua natureza, apesar de ser classificado como uma soft law, ou seja, é uma norma orientativa, tem bastante importância e aplicabilidade para a gente, tá? Serviu como base normativa para a criação de tratados, ou seja, aí sim, tratados internacionais e também para o próprio texto constitucional. Todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje estão previstos na nossa Constituição Federal, até mesmo de forma mais abrangente, ou seja, são direitos fundamentais no nosso caso, tá bom? Ou seja, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, ela serviu como inspiração e orientação para diversas constituições ao redor do mundo, inclusive a nossa Constituição de 88. Beleza? E nós temos os pactos de 66, São dois tratados centrais que vão fazer parte desse núcleo, dessa espinha dorsal
do sistema global. Eu tenho, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, esses dois tratados. Primeiro, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né, que traz ali direitos à vida, liberdade, igualdade, participação política. Aqui eu tenho direitos de primeira geração, tá bom? Primeira geração ou dimensão, né? Em 66, só para fazer um parênteses aqui, a gente não vai falar sobre isso, porque nossa aula não é sobre esse tópico, mas em 66, dentro de um conceito histórico, o que estava acontecendo naquela época? Guerra Fria, né? Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu basicamente em duas ideologias políticas e econômicas, o comunismo, né, capitaneado pela extinta União Soviética, e o capitalismo, né, que tinha como país expoente os Estados Unidos da América. Então eram as duas potências mundiais, as duas saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, portanto com bastante poder, apesar da União Soviética ainda estar mais fragilizada devido à guerra ter acontecido no seu território. Os Estados Unidos tiveram poucas situações nesse sentido, né, salvo ali Pearl Harbor, que deu, inclusive, foi o propulsor das bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas basicamente nós temos ali o mundo dividido em dois contextos políticos e as duas ideologias. Então a ideologia comunista da União Soviética tinha um apelo maior a direitos sociais e a ideologia capitalista norte-americana liberal tinha um apelo maior aos direitos de primeira geração, direitos de liberdade, tá bom? Então, inclusive, isso fez com que fossem editados dois documentos separados. Vejam o tamanho ali da tensão, né? Que é só um contexto de curiosidade histórico. Lógico que não, isso não vai cair em prova, mas só para você entender por que são dois documentos separados, porque não fizeram num só, justamente por conta dessa dificuldade de consenso entre essas duas potências, né? Então nós temos o primeiro Pacto de Direitos Civis e Políticos, que vai consagrar direitos de primeira geração e dimensão, que já eram, né, o cerne ali da própria ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, apesar de nós termos também ali direitos sociais. Como a gente falou, isso já era um movimento que vinha lá desde a Constituição Mexicana do início do século XX, né? Depois da Constituição de Weimar e com a União Soviética, isso aí se expandiu ainda mais, essa visão da necessidade da garantia dos direitos sociais e do protagonismo do Estado. Aí sim, essa é a verdadeira cerne de estar junto com a ideologia comunista, porque daí o Estado passa a ser responsável por mais políticas, por mais ações em dicotomia, em conflito com o Estado abstencionista, um Estado mínimo, né? Aqui não. A União Soviética e o pensamento comunista queriam um Estado máximo, né? Tudo dentro do Estado. Já na outra vertente seria uma vertente mais liberal, mais conservadora, de um Estado com a menor aplicação, com a menor participação possível, né? Tem que tomar cuidado com esse contexto de liberal, conservador e capitalista, porque no Brasil isso é meio distorcido. Nos Estados Unidos são visões um pouco distintas. Conservador e liberalismo não têm a mesma proporção. Mas dentro dessa ideia capitalista, dentro dessa ideia da filosofia aqui político, econômico capitalista, a gente pode dizer que dentro de uma ideia mais liberal, o Estado mínimo, né? Dentro de uma ideologia mais social, mais comunista, um Estado máximo. Então essa era a grande choque de ideias aqui, beleza? Mas assim, é só mais para a gente poder fazer um parênteses com relação a isso, tá? Então aqui eu tenho dois protocolos facultativos. O primeiro permite petições individuais ao Comitê de Direitos Humanos, o segundo trata da abolição da pena de morte, tá? Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, traz ali direitos sociais, direitos de segunda dimensão à geração, né, trabalho digno, educação, saúde, previdência, cultura, aplica-se de forma progressiva conforme recursos disponíveis, né? Então, nós temos ali o máximo de recursos disponíveis, por quê? Aqui nós não podemos exigir isso imediatamente no Estado, porque nós temos a teoria que nós chamamos de teoria do reserva do possível, né? Que nós estudamos no direito constitucional ou na aplicabilidade dessas normas de direitos humanos, que o Estado tem várias obrigações, como o Estado brasileiro, por exemplo. Nós temos várias obrigações de cunho social, mas muitas vezes os recursos são finitos, os recursos humanos, os recursos materiais, tecnológicos, e que você não consegue garantir todos esses direitos simultaneamente. Então seria uma ideia de progressividade desses direitos que foi instituída aqui pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Enquanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos teria aplicabilidade imediata, porque é justamente uma previsão negativa do Estado que é facilmente implementável. Já aqui nós temos essa dificuldade
de cunho material, né, de entregar realmente esses direitos, beleza? Então, juntos, a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, aqui é a ideia, né, do próprio sistema global, tá? Global ou universal, né? Aqui é a base. Nós temos vários outros tratados a partir disso, mas aqui é a base do sistema universal. Então, abrange toda a comunidade internacional, independentemente da região geográfica, tá? E aí a gente vai esbarrar naquela ideia. Nós temos hoje na ONU, se eu não me engano, mais de 100 países, né, que fazem parte da ONU. Os países que fazem parte da ONU, em tese, estão atingidos, estão submetidos a esse sistema internacional, tá? Esse sistema global, esse sistema universal. Mas a gente acaba esbarrando muitas vezes nessas questões de direito interno, beleza? Eu acho que o mais importante para a gente é focar no sistema global, porque eu acho que é o que a banca pode querer cobrar mais. E entender agora os sistemas regionais, essa distinção. Então a gente vai falar de aspectos gerais a respeito dos sistemas regionais, tá? Então nós temos basicamente o sistema europeu, como eu te falei, tá? São criados regiões geográficas específicas, com suas próprias convenções, órgãos e procedimentos. Importante, não existe hierarquia entre o sistema global e o sistema regional. Eles atuam de maneira autônoma, né? O global não é hierarquicamente superior ao regional, eles são complementares, né? E atuam ali naquela região geográfica. O sistema global, em tese, atua em todos os países e os sistemas regionais vão atuar em situações específicas, com convenções específicas, com regras específicas, dentro de uma determinada área territorial, tá? Então, nós temos o sistema europeu, é um sistema regional voltado à proteção jurídica internacional dos direitos fundamentais no continente europeu, né? Foi estruturado no âmbito do antigo, né, Conselho da Europa, uma organização distinta da União Europeia, com sede em Estrasburgo, na França, né? O seu documento principal, né, é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, perceba que também é bastante antiga, né? E criou um sistema jurisdicional de proteção, tendo como principal órgão a Corte Europeia de Direitos Humanos, né? Um ponto interessante aqui no sistema europeu, né, a gente não vai aprofundar nisso, obviamente, mas é que as decisões do sistema europeu têm caráter vinculante, né? É um caráter jurídico, realmente, né? Um pouco diferente dos outros sistemas. Então, é uma natureza contenciosa dentro dessa Corte Europeia de Direitos Humanos, que tem representantes de todos os países ali que fazem parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Mas, enfim, importante você entender que existe um sistema europeu, que esse sistema europeu nasceu em 1950, Convenção Europeia de Direitos Humanos, e vai se aplicar aos membros ali da Convenção Europeia que aderiram a esta convenção dentro do continente, beleza? Sistema interamericano, talvez o mais importante para nós, porque nós estamos inseridos nesse sistema, nós estamos na América, né? No caso da América do Sul, mas o sistema interamericano é o conjunto de normas e princípios de instituições criadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a famosa OEA, com o objetivo de promover e proteger direitos humanos nos países do continente americano, beleza? Então, conta com instrumentos normativos e dois órgãos basicamente principais de atuação, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana. A comissão geralmente leva os casos até a Corte Interamericana. Foi criada em 48, né? Em 48 foi criada a OEA, né? Reunindo atualmente 35 Estados-membros nas Américas. No mesmo ano foi proclamada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a primeira Declaração Internacional de Direitos Humanos, inclusive anterior à própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Então aqui, ó, ela foi editada em 48, né? Ela foi editada em 48 e a declaração também foi em 48, mas ela foi anterior, né? Essa aqui foi no final de dezembro de 48 e a declaração da OEA foi antes, tá? Então ela é anterior à própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Então foi criada aí, basicamente capitaneada pelos Estados Unidos, tá bom? Em 69 foi editada a principal convenção que nós temos no âmbito da OEA, do Sistema Regional Americano, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, chamado de Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor em 78. Tá? Então nós temos mecanismos de fiscalização e responsabilização, especialmente com a criação da Corte de Direitos Humanos,
Interamericana de Direitos Humanos, que tornou o principal órgão judicial do sistema, né? No nosso caso, do sistema americano, né, nós julgamos países, não pessoas, né? São países responsáveis por violações ou por omissões relativas aos direitos humanos, tá? Então, o principal tratado, Convenção Americana, né, o Pacto da Costa Rica 69, principais órgãos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, foco na proteção regional com mecanismos que possibilitam de denúncias individuais. Né? Denúncias são encaminhadas à comissão, né? E a comissão pode levar o caso para a Corte Interamericana. Regra geral é assim que funciona. Um particular não pode acionar diretamente a Corte Interamericana, mas como eu falei, aí é um estudo especializado na jurisdição da Corte Interamericana, no Pacto da Costa Rica, nos demais documentos, que eu vejo não ser relevante para a nossa prova. Você tem que saber que existe, né, realmente dentro do sistema internacional, o sistema regional americano, capitaneado pela OEA, que vai tratar, portanto, de temas relativos aos direitos humanos internacionais no âmbito do continente americano. Beleza? E, por fim, nós temos também o sistema africano, que é a mesma regra, né, que vai buscar um mecanismo regional de proteção dos direitos humanos dentro do continente africano, organizado no âmbito da União Africana, tendo como base a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Carta de Banjul, beleza? Contando com instituições próprias e promoção de proteção, entre elas Comissão Africana dos Direitos Humanos dos Povos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Em 81, no contexto da antiga organização da Unidade Africana, substituída pela União Africana em 2002, foi adotada a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, também chamada de Carta de Banjul, né? Ou seja, é o principal ato normativo, documento ali do sistema africano. Beleza? Tranquilidade? Então, o sistema internacional vai se dividir num sistema global ou universal da ONU em 3 sistemas regionais: sistema americano, sistema europeu, sistema africano. Aqui para você, só uma revisãozinha rápida, eu vou jogar até em tela cheia aqui, com relação a cada um desses sistemas. Então, nós temos o sistema universal da ONU, né, Organização das Nações Unidas, nós temos o sistema europeu, Conselho da Europa, o sistema interamericano, que é a Organização dos Estados Americanos, e o sistema africano, que é organizado pela União Africana. Tratado principal da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos e os tratados, né, o Protocolo de Direitos Civis e dos Direitos Sociais e Econômicos, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, Sistema Europeu, e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 69, né, Convenção Americana dos Direitos Humanos, como principal documento, né, hoje conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Sistema Africano, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981. Principais órgãos do Sistema Universal: Conselho de Direitos Humanos, comitês de tratados, alto comissariado, né? No sistema europeu nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos, no sistema americano, Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Tá? Aqui também não precisa ficar se aprofundando, todas as decisões, ênfase temática, né? Direitos protegidos, né? Vamos falar das sedes aqui pra gente, ó. Genebra, no caso da ONU, Estrasburgo, da França, da Sistema Europeu, Washington é a Comissão e São José da Costa Rica é a Corte no sistema americano, e Banjul a Comissão e Tanzânia a Corte Interafricana de Direitos Humanos. Beleza? Tudo bem? Então aqui a ideia é a gente ter, né, um conhecimento abrangente, geral, a respeito desse sistema internacional e suas subdivisões. A gente não tem como ficar entrando em detalhes aí, porque eu acho que não é relevante para a sua prova, e sim depois focar nos tratados. Beleza? Para encerrar esse assunto, é importante que nós entendamos também que esse sistema internacional tem alguns princípios, né? É regido por alguns princípios que eventualmente pode cair na sua prova. Olha comigo aqui quais são esses princípios. Primeiro princípio, o princípio da universalidade. A gente já falou sobre isso, né? É uma característica dos direitos humanos, né? Então todos os seres humanos têm os mesmos direitos em todo lugar. Então a ideia central do sistema internacional, seja os regionais, seja o global, é que os direitos humanos são universais. Todos são titulares desse direito. E essas instituições, esses organismos, existem para garantir isso, né? Ainda que em relativização à própria culturas locais, à soberania dos estados. Então tem um núcleo, isso aí é a parte mais densa, o maior desafio
justamente no âmbito do direito internacional, é poder definir até onde vai a autonomia, a autodeterminação dos povos e até onde vai a prevalência dos direitos humanos, tá? Mas a ideia é que o princípio da universalidade deve imperar, né? Indivisibilidade e interdependência, ou seja, os direitos não podem ser hierarquizados, devem ser aplicados em conjunto, né? E também esses organismos, né, são interdependentes e indivisíveis, eles vão atuar dentro de um contexto geral, quer dizer, não pode a OEA, por exemplo, ter uma visão limitante de um direito, diferentemente da Corte da ONU, ou enfim, apesar de não existir hierarquia, eles têm uma interdependência e uma coerência entre eles dentro desse tratamento, né? Óbvio que com algumas regras locais, com algumas particularidades, mas de âmbito geral, os direitos eles não podem ser hierarquizados, ou seja, não tem um direito mais importante que o outro, ou num continente de uma forma diferente da outra. Por exemplo, nós não temos aqui o sistema regional asiático, né? Não temos dentro desse contexto de divisão regional. Quer dizer que lá não existem direitos humanos, ou os direitos humanos não alcançam a população asiática? É óbvio que não, beleza? Inerência e inaliabilidade. Os direitos derivam da condição humana e não podem ser renunciados. Já falamos sobre isso, né? Igualdade e não discriminação. Vedação de qualquer forma de discriminação injustificada. Proibição de regressividade. Os direitos são conquistados e devem continuar. Complementariedade e subsidiariedade. Aqui já é específico aos sistema internacional. O sistema internacional atua quando o nacional falha, né? Então, isso é importante para a gente. O sistema internacional ele é complementar e, regra geral, subsidiário. Ele serve para orientar os sistemas locais dos países, né? E vai atuar quando há falha, quando há violações por parte desses estados soberanos, né? Então, geralmente, para um caso chegar a uma corte internacional, ela deve ter sido discutida já em ambiente interno ou que seja comprovado a impossibilidade ou a imparcialidade ou incapacidade do ordenamento jurídico interno resolver aquele problema. Inclusive, no Brasil, nós temos lá, né, no artigo 4º da nossa Constituição Federal, quando a gente trata dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, nós temos a ideia de soberania. Então, primeiro a gente tem que tratar os nossos assuntos de acordo com o direito interno. Se não funcionar, aí sim nós vamos partir para, por exemplo, uma tratativa internacional. Legal? Responsabilidade do Estado, né? Isso aqui também é importante, aqui específico com relação ao sistema internacional. O Estado responde por ações ou omissões que violam direitos humanos. Então, quando você vê um julgamento com relação a uma situação em um acordo internacional, geralmente, né, salvo no caso, por exemplo, do TPI, que são julgadas pessoas, na maioria das cortes internacionais se julgam o Estado. Então, justamente por conta dessa subsidiariedade, dessa complementariedade, eu vou dizer o seguinte, o Estado tal, o Estado brasileiro, não foi capaz de lidar com essa situação, de garantir os direitos humanos, e a punição é para o Estado. Então eu vou ter uma punição para o Estado, por exemplo, reparar um dano e também se comprometer a adotar medidas que visem evitar que aquele tipo de situação volte a ocorrer, como nós temos no Brasil. Você sabia que, informação interessante, né? Que todas as punições que o Brasil tem no âmbito internacional não é por punir demais. Olha só que interessante, né? Então a gente tem essa visão que os direitos humanos visam aí trazer proteção para criminosos ou tratamento aí. Não. No Brasil, todas as punições que nós temos é justamente por não punir, né? Por não garantir o direito fundamental, o direito humano à vida, né? A aplicação do direito penal, como por exemplo no caso da Dorothy Stenck, lá no Pará. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela não solução do caso, por não punição dos criminosos. E vários outros casos que nós temos aí. Então, os casos que o Brasil foi condenado foi justamente por não punir. Veja só que interessante. E como muitas vezes essa ideia dos direitos humanos, ela é manipulada, ela é uma visão distorcida da realidade. Por exemplo, o direito fundamental à segurança é um direito humano. Quando você não tem uma segurança, quando o Estado não aplica o direito, não pune quem comete crimes, há uma violação aos direitos humanos. E isso foi, e como eu te falei, todas as punições que o Brasil tem na âmbito internacional foi justamente por não punir, e não por punir demais, né? Olha que interessante. Beleza? Então, quem responde por essas omissões é o Estado, né? Ou essas violações ou omissões, tá? O princípio do pro homine, né? Que é aqui um princípio dos direitos humanos, que é a interpretação das normas sempre deve favorecer a proteção da pessoa e da soberania limitada, quer dizer,
A soberania do Estado não é escudo para violações graves aos direitos humanos, né? Apesar de nós termos essa ideia da soberania ainda bastante forte e relevante dentro do âmbito internacional, essa soberania ela é limitada, né? Ela não pode ser utilizada para chancelar violações de direitos humanos. É claro que isso acaba sendo um impeditivo em muitos casos, mas pode sim a soberania ser por exemplo, afastada. No caso do Brasil, nós temos também como os princípios que regem as relações internacionais uma prevalência dos direitos humanos. Então, num choque eventual entre a soberania, a autodeterminação dos povos, que também é um princípio fundamental do Brasil nas relações internacionais, previsto também no artigo 4º, numa colisão entre isso, deve prevalecer os direitos humanos. Deve prevalecer, portanto, com relação à própria autodeterminação e com relação à soberania. Beleza? Tudo bem? Tranquilidade? Belezinha? Então, né, aqui, para finalizar, deixa eu ver se eu consigo jogar na tela cheia aqui, um mapinha mental para você entender. Então, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele é dividido entre o sistema da ONU, sistemas regionais, que é o Sistema Europeu, Interamericano e o Africano, sistema da ONU, os principais documentos, Carta das Nações Unidas, que deu início à ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, 48, e os pactos de 66, né? Nós temos outros órgãos aí que a gente não vai aprofundar, né? E os princípios fundamentais que regem o sistema internacional: universalidade, indivisibilidade, interdependência, complementariedade e subsidiariedade. Bacana? Então, para a gente entender de vez, né, essa ideia dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Bacana? Tentei fazer uma aula mais objetiva, mais simples, mais direto ao ponto possível aqui, né? O seu material também está muito mais completo, com mais informações, mas espero que você tenha tido a clareza, né, nesse assunto, que é um dos que mais trazem aí preocupação para o aluno que não teve contato inicial com essa temática, mas deu para ver que é bem tranquilo, né? Dá para dominar de boa, e para provar isso, a gente vai fazer uma bateriazinha de questões, inclusive com algumas questões inéditas, justamente para a gente treinar essas características aí. Então, vamos fazer um intervalinho, beber uma água, dar uma descansada, e a gente retoma aqui para finalizar com uma listazinha, com uma lista de questões para assentar realmente o conhecimento a respeito dessa temática aí. Fechado?